aqui. Tô num momento muito gostoso no meu dia. Olha aqui, olha quem tá aqui. Que delícia, gente! Coisinha mais gostosa. Vamos falar sobre esses anjinhos que a gente traz pra família da gente. Olha o tamanho. É muita gostosura pra um bichinho só. O Gabi babando, ele tá assim, ó, querendo vir pra cá, ó. Doidinho, ele não aguenta. Olha que delícia, ó a carinha. Tira aqui a carinha, ó. Tá com vergonha. Ai, gente, é muita gostosura pra um pacotinho só, né? Fala sério. Quem tá com a gente pra conversar sobre filhotes é a Alessandra Vistácio, que é veterinária. Tudo bom, lindona? Tudo jóia, e você? Tudo bem. E também o André Ricardo, que é o assistente que tá aqui com ela, também é groomer, né? Tudo bem, Isso. querido? Bem, e você? Tudo jóia. Quer ir pro chão também? Tá todo mundo brincando, eu não vou judiar de você não. Olha lá, ó a farra que eles vão fazer no estúdio. Você consegue imaginar, né? Ó, todo mundo junto. O tamanho das coisinhas. A gente tem que olhar por onde anda aqui hoje, né? É, que aqui se pisar... Já machuca. Aliás, essa é uma das primeiras coisas que a gente já tem que pensar quando vai levar um bebê tão pequenininho assim pra casa, né? Sim, que a sim, partir sim. de agora a gente não tá mais sozinho e a gente tem que olhar por onde tá pisando, porque é facinho tropeçar Sim. com um bebezinho desse, E a não é? ideia eles seguem a gente, né? Eles estão sempre no nosso pé. Muito bom. Vamos falar hoje sobre esses cuidados e a adaptação inicial que você vai fazer com um bebezinho, um cachorrinho, um bebezinho de 4 patas na sua casa. Quais são os cuidados que você deve ter no primeiro momento? Pode rodar o VT. Eles são lindos, divertidos, mas ainda muito frágeis e desprotegidos. Os filhotes de cachorros precisam de atenção especial, como vacinas, por exemplo. As doenças que podem surgir vão desde enfermidades simples e comuns até as mais complicadas e fatais, como raiva, hepatite canina, vermes, parasitas e uma grande variedade de vírus que podem interferir na saúde do pet. Além das vacinas, é muito importante que o bicho de estimação visite o veterinário, que vai avaliar se o desenvolvimento dele está dentro do esperado. Esses e outros cuidados com os filhotes você fica sabendo aqui, no Revista da Cidade. Peguei, tava fugindo. Olha essa cara, gente. Você tava fugindo, né? Não pode não. Bonitinho. Daqui a pouco tem um recadinho ali, mas antes, vamos conversar aqui. Porque a gente falando sobre cuidados, existem raças que demandam mais cuidado com determinadas situações, determinadas características da raça e outras menos, né? E a gente pode começar falando sobre pelos, inclusive o André pode ajudar bastante Sim, nesse sim. assunto. Sim. Quando a gente escolhe um amiguinho peludinho, como por exemplo, esse é o Lhasa ou é Shih Tzu? Esse é o Lhasa. Eu sempre confundo, tá, gente? Vou confundir pro resto da vida. E, como também o Lulu da Pomerânia, ou o York, que já a pelagem vai começar a crescer. Sim, em que sim, momento sim. que a gente tem que começar a prestar atenção ou tomar cuidado com a pelagem deles? Então, o que acontece? De um cachorro pro outro, vamos comparar o Pug, né, que tem um pelo... na verdade, ele tem um cabelo e o Pug ele tem um pelo. Qual que é a diferença de um de outro? O cabelo ele cresce constante, no caso a gente cortaria. O Pug, ele troca constante esse pelo. Tá. Ele não tem como fazer uma tosa nele. Não Entendi. existe uma tosa certa pra Mas a ele. partir de que idade? Porque a gente tem um cuidado, eu pelo menos quando eu tive filhote pequenininho assim, eu ficava naquela dúvida. Em que momento que eu devo começar a dar banho? Será que é muito pequenininho pra isso? Depois da vacinação. Depois da vacinação. Ah, A gente que acontece sempre quando? aconselha depois de todas as vacinas. Depende. Por exemplo, tem animais, eles estão com 2 doses de vacina, né? Da famosa V8 ou A V10, V10, tá? Agora depende. Alguns animais vêm com uma dose. Tem animais que com 2 meses vêm sem dose nenhuma. Então a gente aconselha, isso vai de veterinário para veterinário, né? Tá. Tem veterinários que fazem 4 doses com intervalo de 21 dias. E tem veterinários que fazem 3 doses com intervalo de 30 dias. Tá, então a partir da segunda Então, dose já pode dar banho. as principais, né, que seriam para cinomose, parvovirose, hepatite, né, que é a V8 ou a V10, leptospirose, né? Depois dessas vacinações e da de raiva, que são as principais, é que a gente aconselharia colocar A o parte animal estética. numa questão estética, Colocar num estética banho de- tosa. em dia, né? Sim. Tá bom. Tá difícil, né, escolher qual que é o mais fofo aqui. Não dá, né? É uma fofura, assim, completa. Coisa boa demais. Agora, a gente precisa também adaptar um certo ambiente mais favorável para eles, pensar no espaço que a gente tem para definir também o tamanho do animal que a gente vai querer colocar dentro de casa, dependendo se você mora em apartamento ou mora em casa. Essas questões também são importantes, né? É importante porque você tem alguns animais que têm um porte pequeno, um porte médio, né? Até um porte grande ou gigante, né? Tá. Então você tem que ter espaço, tem que saber que esse animal
vai precisar de atividade, né? Alguns vão precisar, às vezes, de adestramento. E o maior problema né? Eles vão fazer as fezes, a urina fora do lugar. Você vai ter que ter paciência, porque vai roer móvel, vai comer carpete. Tem como a gente minimizar essas questões? Por exemplo, você falou do adestramento, no caso, para mostrar para eles já aonde é o lugar correto de fazer xixi, de fazer cocô, para parar de roer os móveis. Eu consigo, por exemplo, entreter melhor esse animal, colocando brinquedos. Sim, o brinquedo funciona muito bem, né? sim, desde que eles sejam seguros. A gente aconselha sempre comprar brinquedos específicos, veterinários, né? Por uma questão deles comerem a borracha, tomar cuidado também com os objetos da casa, porque é muito frequente em filhotes a gente ter corpo estranho, eles comerem algumas coisas, passarem mal, terem até que ser submetidos à cirurgia, né? Porque eles são crianças. São crianças, e como arteiras. toda criança, eles querem explorar o ambiente. E assim, né? não tem, no caso do cachorro, ainda quando a gente vem falar sobre crianças, tem crianças mais quietinhas, crianças mais arteiras. No caso dos cachorros, não, gente. Só tem criança arteira. Então, fato, eles vão aprontar. Agora, a gente tem que saber até onde a gente vai também, né? Até onde vai a nossa paciência. Se você, de repente, não tem, pega um cachorro maior, de repente pega um animal mais... um cachorro mais na fase adulta, sim, ou já saindo dessa infância, concordo, né? Desse momento, se você de repente não quer passar por tudo isso, tem essa opção também, né? Porque você vai ter que ter a paciência, né? Tem que ter. Tem que ter a paciência de saber que são os cuidados, a alimentação, tudo isso, né? O custo, sim. Falando em consulta, quando é interessante levar um filhote para fazer a primeira consulta ao veterinário? Normalmente as pessoas, os criadores, né, eles são vendidos a partir de 45 dias, 60 dias, né? Então o que eu aconselho esse animal provavelmente com o criador ou com a pessoa que estava, já deve ter passado por um veterinário para ter feito pelo menos a primeira vermifugação, a primeira dose de vacina, né? Assim que você estiver com o seu animal, leve ao seu veterinário de confiança, né? Ou mais próximo da sua casa, ou por indicação, que a gente sempre tem alguém que fala, olha, leva que eu falo que a gente chama de cão-diatra, né? É verdade. É o pediatra canino, né? Porque é importante. Ele vai te falar sobre os cuidados com a pelagem, sobre as vacinações, sobre os cuidados de alimentação, troca de água, quantidade de alimento que deve ser fornecido, a ração mais adequada, de acordo com a sua possibilidade e com a saúde do animalzinho, né? Às vezes a gente faz alguns exames complementares também para ver se está tudo bem com a saúde desse animal. Então, toda castração, né, que é importante. Então, tudo isso é o veterinário que vai estar te passando e vai te informando da melhor maneira possível. Ai, que fofinho. Eu achei que o Pug ia até embora com a turma lá, ó. O pessoal se animou tanto, tava todo mundo fazendo selfie com essa delicinha. Eu deixei uma pergunta no ar, pode ficar à vontade, imagina. Eu vou sentar aqui do lado de vocês. Eu queria saber sobre castração. Porque muita gente já gostaria de fazer isso num primeiro momento, numa fase muito inicial. E eu queria saber também se essa castração influencia no treinamento para onde o cachorro vai fazer xixi, principalmente se for macho, que tem a questão da demarcação do território. Ajuda bastante. A partir de quanto tempo a gente pode Aqui na cidade de São Paulo nós temos uma lei, né, que os filhotes devem ser vendidos já castrados, então eles já vêm muito cedo castrados, tá? Mas com 30, 45 dias já estão Às castrando? vezes com 45 dias a gente castra alguns animais, sim, tá? E é a gente aconselha, a gente aconselha que seja... Por isso que muitos estão sendo vendidos mais velhos, com 90 dias, tal, porque alguns já estão sendo castrados com 3 meses. Por exemplo, na idade deles, eles acabaram de ser castrados, eles ainda estão com um fio de sutura. Pecadinho. O que facilita? Os machos, a partir de 6, 7 meses, eles começam a querer demarcar o território. Muitos animais castrados antes desse período acabam não desenvolvendo essa coisa que para algumas pessoas não é uma situação muito agradável. Tá gostoso aí? As fêmeas, a gente aconselha que sejam castradas antes do primeiro cio, para evitar algumas doenças. Acontece normalmente quando o primeiro cio? Normalmente antes do 6º mês, 7º mês, gente, que é o primeiro cio das cadelas. Pode ser, ele ficou doido aqui no colo. Antes dos 6 meses, então, no caso das fêmeas. Tá. O que eu normalmente falo é, se você pegou um animal que não veio castrado, faça as vacinações desse animal, que vão aí terminar em torno do 4º mês, 5º mês, que é depois a vacina de raiva, que é a última vacina que a gente faz. E aí você castra. Tá? Isso é o que a gente mais recomenda. Ai, gente, tá tão gostoso, não dá vontade de deixar ele parar, né? Ai, que delícia. Tô ganhando um banho aqui, ó.
Vamos lá, tem pergunta pra você, Cibele Ávila. Meu filhote de 5 meses está comendo fezes. Ai, que situação difícil. Já troquei a ração, mas até o momento nada de parar. Ele sempre faz no jornal e depois pega e leva pra cama pra comer. É uma criança arteira. O que ela faz? É muito comum situação, alguns hein? filhotes fazerem isso, principalmente com troca de ração. Precisa ver se ela não está dando excesso de ração. Então, esse odor das fezes Tá saindo nas fezes, esse odor da ração. E aí ele acaba fazendo essa coprofagia, que a gente chama, por causa do cheiro, Coprofagia? né? Coprofagia, né? Que é o comer as fezes. Então ele vai acabar comendo porque ele está sentindo o cheiro da ração dele. Tá. E algumas rações acabam sendo mais, né? Palatáveis, ou, né? Tá? Um odor E bem outra coisa é presente. comportamental. Muitos animais acabam entendendo assim, você vai e limpa. Ou essas fezes estão muito tempo lá, ele acaba pegando como uma forma de brincadeira. Sim, é um brinquedinho dando sopa aqui, ó. Vai lá e pega. Então a gente aconselha para que o veterinário dela também veja se ela não está dando a ração em excesso, se ele não está tendo algum tipo de comportamento, ou se ela está deixando essas fezes muito tempo no ambiente, né? Ou se ele também está entendendo que ele tem que limpar, né? Porque às vezes a gente briga com o animalzinho. E ele tá tentando E só... aí ele fala assim, peraí, eu preciso limpar primeiro que ela. Aí ele vai lá e come. Tá levando pra Totalmente cama, né? comportamental. Então, tipo, tá querendo levar as fezes, né? Que ele gosta mesmo, ele quer ficar com ela. Então, acho que a primeira coisa é ficar bem atento. A hora que ele fizer, você já vai lá e tira. Tira já é ou uma mesmo forma de querer tirar esse hábito Tira ele dele. do ambiente para que ele não veja você limpando. Tá bom. E ver se ela não está dando excesso mesmo de ração, porque aí essa ração, provavelmente esse odor da ração está saindo nas fezes dele. Tá bom. Tá. Mais uma pergunta aqui da Mônica Alves. Não. Primeiro aqui, ó. Primeiro da Sandra. Já eu falo aqui da Mônica. Meu pet é da raça maltês, tem 6 anos e ele anda adquirindo muitas pulgas. Ele não sai às ruas, não tem contato com outros animais e ainda assim encontro pulgas nele. É claro que a gente não vai poder falar sobre marcas aqui, né? Sim. Mas aí eu queria estender a pergunta dela. No caso dela, o dela tem 6 anos já. Mas no caso dos filhotes, quando a gente pode começar também a colocar ou aqueles de bisnaguinha, ou os comprimidos? Eu aconselho a partir dos 60 dias, né? 60 dias? Isso, E no caso mais ou dela, o menos. que ela pode fazer? Ela precisa ver o tipo de piso que ela tem, né? Às vezes ela está trazendo isso até no próprio sapato, porque a gente traz, né? Verdade. E alguns pisos de madeira, como de taco, esses ovos acabam ficando com resistência no ambiente. Então, às vezes ela tem que tratar não só o animal, mas o importante é tratar o ambiente. Existem vários produtos que fazem isso. Tá? Então seria interessante ela estar passando no veterinário dela, mesmo para fazer o controle no animal, né? Como fazer o controle do ambiente dela, que é bem importante. Tá, agora sim a pergunta da Mônica. O que fazer com as lágrimas ácidas? Outra informação, meu caçula deu terceira pálpebra. É uma inflamação mesmo de uma operando, glândula. ela volta, ela quer saber. Tem vários tipos de raças. O pug é um que tem, às vezes, predisposição, né? Os cães têm uma glândula, que é uma glândula que nós não temos, que é da terceira pálpebra, tá? E, às vezes, ela acaba saindo, que é o que o pessoal fala, sai e fica aquela cerejinha para fora, Sim. tá? Muitos veterinários, muitos oftalmologistas operam, na verdade, é o sepultamento da glândula. Em alguns casos, esse olhinho vai ficando um olhinho mais seco, tem que tratar. Só que em outros casos, se isso está recidivando muito, talvez tenha que tirar a glândula, né? Seria importante ela passar com o veterinário e dar uma observada nisso. Isso tá? pode acontecer com gatos também, né? Pode, Aquela mancha. pode. Os braquicefálicos têm muito isso, né? Os braquicefálicos têm muito. Então tá? precisa sempre estar limpando, sempre tomar cuidado com essa né? área. Tomando cuidado, mas assim, existe uma tendência, né? Alguns animais até acabam tendo isso bilateral. Então aí o importante é passar no veterinário e estar fazendo ou cirurgicamente, fazendo esse cuidado mais específico. O pessoal tá em casa babando tanto quanto a turma do estúdio, que eu tô ouvindo só percussão aqui, ó. O pessoal tá só na percussão, só chamando a galerinha. Muito bom. Agora, a última pergunta aqui pra gente encerrar. Deixa eu ver o nome dela. A Maria Luísa Santana. Ela disse, por que o pug é tão fedidinho? Nesse caso aqui não, porque é bebê ainda, então eles cheiram bebês, né, gente? Cachorro filhote é a coisa mais cheirosa do mundo. Mas ela disse que no caso dela, toma banho toda sexta-feira, toda quarta e sexta ele já tá fedido. Então, alguns animais desenvolvem o que a gente chama de algumas dermatites. Dentre elas, existe a seborreia oleosa, né?
que é como se fosse uma oleosidade maior na pele, tá? Tirando essas dobrinhas que às vezes ficam assados, ficam com odor e que a gente pede para limpar, para sempre fazer a manutenção diária, precisaria ver com o veterinário dele se ele não tem essa tendência de ter seborreia oleosa. Tá. E aí alguns shampoos são específicos. E, gente, É pra você, Matheus. controlar O Matheus tá te correndo. Obrigada, Má. Então tem shampoos específicos para essa, melhora pra essa bastante raça. esse odor. Ah, tá? e é indicado dar banho toda semana? Eu normalmente falo a cada 15 dias, né? Seria o ideal para alguns animais, outros uma vez por mês. Depende, tem pessoas que têm um animal na cama, né? E aí as pessoas querem, faz xixi, pisa nas fezes. O ideal às vezes é uma vez por semana para ficar mais limpinho, tá bom? Vou agradecer demais, então, mais uma vez a presença da Alessandra de Estácio, veterinária, e também do André Ricardo, que esteve aqui com a gente, que é groomer também, né? E vou deixar aqui o site, esse site é onde encontra os filhotes? Onde estão os filhotes? Isso. Casafazendeiro.com.br casafazendeiro.com.br. Olha, é fechar o olho, né? Qualquer um que você levar. Eles são fantásticos, né, gente? Ô, companhia deliciosa. Olha esse aqui, ó. Bebê dorme mesmo, né? Que delícia. Obrigada, André. Obrigado você. Até a próxima, Prazer. viu, querido? Até. Obrigada, Alessandra. Obrigada, viu? Muito bom papo, viu? Valeu. Obrigada. Ai, depois de levar. Que delícia.